O objetivo desta comunicação é fazermos uma avaliação e, ao mesmo tempo, uma comparação de alguns institutos que têm utilidade para as instituições de ensino superior, de ensino médio, ensino fundamental, enfim, que atuam na área da educação. Muito embora essas mesmas instituições precisem estar o tempo todo acompanhando este processo. Vamos fazer uma distinção, então, dos institutos. O que é uma instituição filantrópica? Nós podemos chamar de uma entidade filantrópica toda aquela associação ou fundação que tem como propósito a produção de bens variáveis como assistência familiar, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, enfim, ao educado, ao aluno. Ela também visa, esse tipo de instituição, a filantrópica, promover a igualdade entre as raças, os semelhantes, fazendo programas de inclusão entre as pessoas com deficiência e até a integração no mercado de trabalho. Ora, e como pode ser reconhecida uma instituição filantrópica? Essa é uma das perguntas relacionadas ao tema que mais desafia a nossa reflexão. Para que você consiga ser reconhecido, é necessário que um órgão governamental comprove as atividades que você vem desempenhando para ser caracterizado como filantrópico. E para isso são necessários ao menos 3 anos de atividades em prol dessas pessoas que referimos anteriormente, que vivem às margens da sociedade. Bom, também nessa modalidade não é permitido dividir os lucros e nem remunerar os dirigentes. Por fim, para que ela consiga esse título, vai precisar de alguns certificados, como declaração de utilidade pública, sendo esse de natureza federal, estadual ou municipal, entidade beneficente de assistência social, que somente será cedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. E desta forma, estaria uma instituição que preenche esses requisitos caracterizada como filantrópica. Vamos agora analisar uma outra modalidade, as instituições comunitárias. No Brasil, uma instituição comunitária de educação, por exemplo, superior, é uma instituição de ensino superior constituída na forma de associação ou de fundação de direito privado, podendo ser instituída pelo poder público também, ou não, sem qualquer fins lucrativos. Vejam que este é o ponto que já nos conecta com as filantrópicas, sem fins lucrativos, com transparência administrativa, que obedeça aos critérios da Lei 12.881, que é uma lei de 2013. Repito, 12.881 de 2013. São consideradas instituições comunitárias as organizações da sociedade civil brasileira que possuam, conforme previsto nessa lei que citei, 12.881 de 2013, cumulativamente as seguintes características. Vejam, estão constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade de direito privado, incluindo as instituições de poder público. Segundo, o patrimônio pertencente às entidades de sociedade civil ou do poder público, e não de pessoas físicas. Terceiro, não distribuem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Quarto, aplicam integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais previstos nos seus estatutos. Quinto, mantém uma escrituração das suas receitas e despesas em livros próprios, analisados, demonstrados periodicamente. Sexto, possui transparência administrativa, que é o que está previsto no artigo 3º e 4º dessa lei 12.881. E por último, prevêem a destinação do patrimônio, em caso de extinção, para uma instituição
pública ou uma instituição congênere. E quais são as instituições de educação superior que poderão requerer essa qualificação como instituições comunitárias de educação superior? Somente as instituições que fazem parte do Sistema Federal de Ensino, ou que já tenham protocolado pedido de migração para esse sistema federal, estariam aptas a requerer esta qualificação. Bom, falamos das instituições filantrópicas e das comunitárias. E o que seria então agora uma instituição beneficente? O conceito de entidade beneficente, de assistência social, é muito mais amplo, não confundindo-se com um conceito de instituição de educação sem fins lucrativos. A entidade beneficente, assim chamada de assistência social, é aquela que presta serviços relevantes de cunho social à parte carente de nossa sociedade. Essas entidades e organizações de assistência social são aquelas sem fins lucrativos. Olha o ponto de conexão com as anteriores. Parceiras da administração pública no atendimento às famílias, aos indivíduos, aos grupos, enfim, aos necessitados. Bem, ainda há possibilidade de falarmos das instituições privadas, mas que sejam sem fins lucrativos. Os conceitos e objetivos de uma associação sem fins lucrativos: associação é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada pelo agrupamento de pessoas para realizar a consecução de objetivos definidos em seus estatutos, objetivos esses votados para o interesse social. Vamos agora tentar fazer uma rápida comparação sintética dessas características. A beneficente é aquela entidade que atua em favor de outrem que não seus próprios instituidores ou dirigentes, podendo ser remunerada por seus serviços. A filantrópica é uma entidade com idêntico escopo, mas cuja atuação é inteiramente gratuita, ou seja, nada cobra pelos seus serviços. As instituições de ensino superior brasileiras podem ser públicas ou privadas. As públicas de ensino são aquelas mantidas pelo poder público, federal, estadual, municipal, e as privadas são administradas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado, com ou sem finalidade de lucro. As instituições que nós estamos agora aqui trabalhando conceitualmente são aquelas que não têm finalidade de lucro. São, então, portanto, reunindo num mesmo conjunto as comunitárias, que incluem em sua entidade mantenedora representantes da comunidade, as confessionais, que atendem a determinada orientação confessional e ideológica, e as filantrópicas, que prestam serviços à população em caráter complementar às atividades do Estado, como previsto na LDB, artigo 20. No que diz respeito à classificação acadêmica administrativa, aí elas se desdobram em universidades, centros universitários, faculdades isoladas. A universidade, a faculdade, a instituição particular, privada, pode ser com fins lucrativos, mantida por um ente privado e com fins de lucro, e pode ser sem fins lucrativos, não beneficente. Instituição mantida por ente privado, sem fins lucrativos, pode ser confessional ou comunitária, conforme prevê o artigo 20 da LDB. E por último, a beneficente, que é uma instituição mantida pelo ente privado, sem fins lucrativos, detentora de certificado de assistência social nos termos da legislação própria, e pode ser confessional ou comunitária. Por último, especial, o artigo 242 da Constituição Federal estabelece que a instituição educacional oficial, criada por lei estadual ou municipal e existente na data da promulgação da Constituição Federal, que não seja total ou preponderantemente mantida por recurso público, portanto, não gratuita. Então, após essa apresentação genérica dos institutos, de como se diferenciam, e também essa apresentação comparativa, eu gostaria de caminhar para umas questões controvertidas. Primeiro, as isenções tributárias.
essas instituições todas passam a ter isenções tributárias. E aí, quando se fala na matéria de isenções tributárias, surge uma questão jurídica de alta relevância. Quando nós examinamos o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, e diz respeito à hipótese de imunidade tributária e determina que farão jus a tal benefício aquelas entidades beneficentes de assistência social que atentam às exigências estabelecidas em lei, aquela lei que referi ainda há pouco. É de se afirmar, então, que o conceito de entidade beneficente é bem mais dilatado do que o de entidade filantrópica, constituindo o primeiro verdadeiro gênero, ao passo que o segundo é uma espécie, uma modalidade desse gênero maior, que é o das entidades beneficentes. E para que se possa gozar de imunidades previstas, né, pela Constituição neste parágrafo 7º, há que se ter como imperativo que a entidade de assistência social desenvolva atividade voltada aos hipossuficientes, permitindo, entretanto, que tais instituições até cobrem daqueles que podem pagar, desde que este resultado seja revertido para o processo de atendimento maior aos necessitados da sociedade. E surge, então, uma questão de discussão jurídica. Qual é a distinção entre o Instituto da Imunidade e o Instituto da Isenção? A imunidade constitui uma limitação imposta pela Constituição ao poder de tributar do Estado. Portanto, muito mais rigorosa esta colocação, e o Estado, se está diante de uma imunidade, não poderia cobrar. Enquanto que a isenção é a dispensa de recolhimento de tributo, desde que aquele que vai requerer preencha requisitos previstos em lei. Portanto, parece correto também nós afirmarmos que o conceito de entidade beneficente é bem mais dilatado do que de entidade filantrópica, constituindo, por isso, essa distinção que a gente estabelece na própria Carta Magna, no artigo 203, que se encarrega de caracterizar o que é assistência social. Para que se possa gozar de imunidade prevista, a entidade de assistência social desenvolve atividades voltadas aos tipos suficientes, como nós já desenvolvemos em nossa explanação. Voltando às questões controvertidas, depois de analisarmos as isenções tributárias e destacarmos a diferença entre o Instituto da Imunidade e o Instituto da Isenção, e demonstrarmos que aqui se aplica a isenção, podemos dizer que essas instituições elas lutam, né, para manter aquelas que já obtiveram esse status, né, elas lutam para manter esse status. E essa é uma luta que tem sido feroz, porque se por um lado o Estado com o poder de tributar e também com o poder de analisar se a instituição está atendendo ou não os requisitos da lei, ela pode a qualquer momento retirar esta possibilidade de isenção e nessa retirada causar um caos financeiro para a instituição, por que não dizer até a finalização da instituição no ponto de vista da sua sustentabilidade. Então, essa é uma questão que remete para uma situação de sobrevivência para muitas instituições que surgiram ou que conseguiram esse status, quase todas elas na década de 70, quando o Estado entendeu que essa era uma maneira de permitir que a iniciativa privada e grupos da sociedade investisse no atendimento, quer na área da saúde, quer na área de educação. Ora, esse mesmo Estado, décadas depois, 50 anos depois, vem ameaçando ou o tempo todo questionando
se essas instituições estão ou não atendendo esses requisitos. Estamos, portanto, diante de uma verdadeira situação de disputa de mercado, porque aqueles que estão pagando os tributos, estão concorrendo com os que obtiveram a isenção, precisam ter esse equilíbrio de mercado examinado, restaurado muitas vezes, ou garantido. Há uma dificuldade, a gente entende que há uma dificuldade de se avaliar a real utilidade social de algumas dessas instituições. E aí surgem questionamentos diversos, como, por exemplo, aquelas que são chamadas de falsas instituições beneficentes, falsas instituições filantrópicas, surgindo até pejorativamente uma maneira de se classificá-la como pilantropia e não mais a filantropia. Enfim, nós nos debruçamos sobre essa matéria e trazemos neste momento essa exposição para mostrar a importância de as empresas, das instituições que obtiveram esse status possam acompanhar com consultores especializados a orientação sobre como atender aos requisitos da lei e como se manter dentro de uma situação jurídica que lhe permita a utilização dessas isenções. A matéria tributária é uma das matérias mais relevantes, evidentemente, para a sobrevivência de instituições e, por isso, neste cenário, houve a preocupação de trazer o tema para a exposição aos senhores. A todos nossas congratulações pelo estudo que estão fazendo através dessa programação. Obrigado.